Hoje é o Rogério Pedro, galera. Vamos mandar, porque hoje a gente tá chique demais de novo. Sério. Depois começa a seguir o cara, você vai ver que orgulho, velho, desse artista estar representando o Brasil da forma como ele está. Então, RP, vou te chamar aí, hein, mano? Vou te chamar agora aí. Vamos ver se ele está aqui na live. Ai, vamos ver se Rogério Pedro está aqui na live. Ah, mano, eu te achei. Tá aqui sim, galera. Olha que emoção. Convidei. Rogério Pedro, tá ao vivo. Ô, meu E aí, cara? parceiro! Beleza? Tudo bem, mano? Tudo bom Aê, e deu você? certo a gente se encontrar, hein? Finalmente, né? Já tem um tempo aí que a gente está tentando e não coincidia as agendas aí. Finalmente a gente está aí, cara. Muito feliz de estar aqui falando com você. Ô, cara, pô, primeiro de tudo, mano, saudade, velho, saudade de você. Você, cara, você e sua família são pessoas assim que vibram na mesma energia que a gente aqui. Cara, em breve quero muito fazer um churras aí na chácara, hein, mano? De novo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Fiquei Demorou. aquele dia lá ficou marcado, foi uma delícia, cara, foi uma delícia. Legal, cara. É, Quanto antes, mas vamos fazer. legal, meu velho, legal. Bom, obrigado aí por ter aceito esse convite aí, aberto essa uma horinha para dedicar para a galera aqui. Tô vendo que tem uma obra sua aí no fundo, cara. O que que é que tá rolando aí? Tem uma tela que eu pus de cenário aqui, ó. Olha Tinha um só, paredão meu. branco que ali atrás é o meu cavalete parede. E hoje ele está vazio, né? E aí tava uma parede branca e eu coloquei essa tela aqui, que é justamente a tela do Fica em Casa, né? É o Fica em Casa. Olha, cara. Pode crer, velho. Que É o Fica em legal, Casa mano. aqui na cabeça dela. É uma Já acrílica. ilustrou, já ilustrou É, a conversa aí com a sua identidade. Pessoal, já vai lá, clica aqui no perfil do Rogério Pedro, já segue ele, você vai ver que trabalho incrível que ele tem. E, mano, então se apresenta aí e fala sobre o seu trabalho para a galera, o que ele consiste, dá uma introduzida aí sobre a sua carreira artística e o seu trabalho, rapidão, para a galera te conhecer melhor, cara. legal. Bom, eu sou artista plástico, trabalho com artes visuais, vamos dizer assim, no mercado de atuação. Eu trabalho com telas, eu pinto telas, faço murais para escritórios, para residências, ilustração também editorial, ilustração para publicidade. Então, são vários, vamos dizer assim, várias áreas de atuação, assim, né, que eu gosto de trabalhar, né, e que exigem técnicas diferentes, demandas diferentes, times, né, tempos diferentes, e mas que geralmente eu tento aplicar a minha e tento unificar essa identidade nesses vários ramos, assim, vamos chamar assim, né? E é um desafio isso, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me perguntou a diferença de fazer um mural e, e fazer um outro trabalho, né? Então, cada trabalho tem uma peculiaridade. Então, fazer uma tela dentro do estúdio, você tem uma programação, um planejamento. Fazer um mural é um outro tipo de programação, porque geralmente você vai, começa e finaliza, né? Você tem já tempo para começar e finalizar. Uma tela já é um pouco mais tranquila, né? Você pode começar e fazer outra coisa e ela fica um pouco parada. Consegue fazer mais de uma tela ao mesmo tempo. Então são pequenas diferenças, né? Além da questão técnica, tem essas questões também de tempo, de planejamento, né? E o digital também, né? Que é outra história, né? Arte digital, ilustração, outros tipos de conhecimento que você precisa adquirir em aplicativos, em programas, né? Então eu meio que dou um rolê assim, cara, em todas nessas três, assim, vamos dizer, vertentes aí, e estou trabalhando aqui, batalhando para conseguir
um pouquinho de espaço aí, cara, no mercado. Ô, louco, bicho. Deixa um pouquinho pra nós também, mano. Não pega tudo, não. Não, tem Não, coisa pra caramba, né, pra fazer, tem cara, bastante trabalho pra... você tá Eu pintei o voando. escritório, É. ontem, eu não posso falar o nome ainda, mas anteontem terminamos o escritório e vão ter 15 artistas, cara, no mesmo escritório, né? Nossa, Então, é uma galera, assim, e tem muita gente, né? Tem mercado para todo mundo e batalhando consegue o espaço, né? Tem que batalhar pra caramba. legal, cara. Pois é o que você falou e você acabou de mostrar isso pra gente. E o que eu falo muito para os artistas, ter uma identidade visual, é, uma identidade visual assim mais concisa, assim mais perceptível, ajuda muito na percepção de valor. E cara, e aí você pega essa identidade visual e aplica ela em vários nichos da sua carreira artística, assim como você faz, cara. E é assim que você vive de arte e vive bem e tá estourando aí, velho. Hum. Sensacional. Eu queria voltar um pouco aí na sua Aham. carreira, no momento da virada, cara. No momento da Sim, virada, imagino que você era publicitário, né? Você trabalhava com isso, e sim, aí, trabalhei um teve- bom tempo. obviamente, o diretor de arte já trabalha com arte todo dia, vende produtos com arte, mas como é que Sim. foi esse ponto da virada, essa coisa, cara, não, ó, saí da agência, vou virar artista. Conta aí pra gente, porque essa é uma das maiores dores É, existenciais dos artistas, velho. é uma fase difícil, né, profissionalmente, assim. Voltando um pouco, né, antes dessa história, eu me formei em artes plásticas, né, e mas aí artista plástico não tem emprego, né? Então, quando você está na faculdade, você não tem um estágio, né, para você procurar no ateliê, né? Você vai trabalhar, ou você já Verdade, mano. trabalha por conta própria. Enfim, é difícil você ser assistente de um artista, né? E eu me formei em 2000, agora, ó, até esqueci, faz tempo já. 2001. Entregou, Não, entregou. agora não. E, e aí, eu fui. Foi em 99. 99 eu me formei, na PUC aqui em Campinas. A Lu soprou aqui para mim. E aí a gente. E aí, logo no primeiro ano, eu já tinha o quê? Acho que 19 anos, né? E eu precisava arrumar um emprego, né, cara? Eu, pô, na faculdade, meu pai pagando minhas contas e eu precisava arrumar um trabalho. Nossa, cara, é muito E interessante isso mesmo, né, cara? Porque artista não tem estágio, não tem emprego, né? não Então, como é que faz, tem, né, na né, faculdade? cara? Exatamente. E aí surgiu umas coisas assim, cara, uns empregos que eu ficava um mês em cada emprego, porque aí fui trabalhar numa empresa que fazia luminosos, né? Então eu desenhava logotipo, assim, eu ampliava logotipo, cara, porque não existia computador, né? Só as empresas grandes que tinham plotters e processos digitais, né? Ó, Então a entregou de novo, gente entregou a idade de novo. porra. Cara, pegava rótulo de Guaraná Antártica e ampliava o logo, assim, para 2 metros. Olha, Esse era meu trabalho. que Então legal. era desenho, mas não era uma coisa que eu curtia muito, né? Mas enfim, e aí eu trabalhei com umas outras coisas assim, meio nada a ver com arte, até que eu fui atrás de emprego em agência de propaganda, porque eu sabia que lá eu mexia com desenho, né? E, e aí, cara, foi logo nos primórdios, assim, de computador, né? E eu não sabia mexer em computador. Então eu levava a minha pastinha de desenho e que era o meu portfólio, né? Que não tinha nada a ver com a profissão, né? E acho que na quarta tentativa eu consegui um emprego numa agência. é, e Cara, aí deixa eu É, explorar essa frase que você falou. Na quarta é, tentativa, né? Na quarta, quer é, dizer, tomou um não na primeira, não desistiu, não na segunda, não desistiu, não na terceira, é, não desistiu.
Na quarta entrou, né, velho? Na quarta, acho que ficaram com pena e me deram emprego, né? Mano, é isso aí, Aí, velho. Aí pô, é, entra por pena, aí o cara entra, faz 3 golaços, eu falo, ih, mano, deixa ele aí, deixa ele aí. pô, e foi legal, porque É, foi onde eu comecei a aprender a trabalhar com computador, com Corel na época, né? é, Era o Corel, né, cara? Acho que era Corel 4, não me lembro a nossa. versão. E aí foi. E aí eu passei por 3 agências. A terceira agência eu fiquei bastante tempo, fiquei 5 anos. E depois abri minha agência. Eu e minha mulher abrimos uma agência. E aí, cara, eu fiquei muito tempo com essa agência, muito tempo. E aí a questão da arte ficou de lado, né, cara? Porque assim, mesmo trabalhando com direção de arte, eu chegou um ponto que eu não era mais diretor de arte, eu era administrador de empresa, eu ia conversar com o cliente, eu tinha funcionários, eu tinha equipe, então eu acho que o que menos sobrava tempo era para fazer direção de arte, né? E, cara, chegou uma hora, um momento da minha vida que eu não queria mais aquilo, né? Demorou um pouco para eu não querer mais aquilo. Mais de 15 anos, cara. Mais de 15 anos. Nossa, E aí eu cara. comecei a retomar meus estudos de pintura, a pintar mesmo, né? Fazer telas. Aí montei um estúdiozinho em casa, tinha um espaço aqui embaixo, montei um ateliêzinho e comecei a, a voltar a pintar, né? E, e aí foi que eu comecei essa questão, essa luta e vamos dizer, esse conflito da questão da identidade, né? Que é onde eu acho que todo mundo tem esse problema, né? De criar um estilo, né? De ser reconhecido por uma arte onde você, como você falou, a sua assinatura é o seu desenho, né? Cara, isso foi um longo percurso. E, e aí eu comecei a estudar tudo que eu via, né? Todos os artistas que eu via, e estudar características dos artistas, o que eles faziam, por que eu reconhecia o trabalho de um de Cavalcante, o que tinha no trabalho dele que me fazia Nossa, saber que era ele. pode E aí, crer, entre velho. vários e vários e vários, né? Juarez Machado, cara. Eu gostava muito de Juarez Machado, acho muito legal o trabalho dele. E, e aí eu sempre buscando referências nacionais, mas também muita coisa gringa também. E eu tive assim aí veio uma história, voltou para mim uma história de mural, porque eu tive um contato com grafite em 90, cara, em 1990. Tá. Eu fiz alguns grafites, né? Eu pintava na rua, eu pintava letra, pintava desenho, andava de skate, né? Então eu tinha um pouco dessa história, dessa cultura. Eu estava próximo dessa cultura de rua, né? Eu gostava muito de andar de skate, ia muito para São Paulo, ia para São Bernardo, tinha a pista de São Bernardo, né? E sempre que eu ia para São Paulo, que eu moro em Campinas, mas eu ia muito, né? Assim, quase que, sei lá, todo fim de semana para São Paulo, e eu ficava prestando atenção nos grafites. Então eu tive muito contato com grafite nessa época, que eu tinha acho que 15, 16 anos, e pintei um tempo, assim, 1 ano, 2 anos, né? Cheguei a pintar uma pista de skate aqui em Campinas, Electional. Então eu cheguei a trabalhar, a pintar, né? E aí eu fui retomar essa história do grafite em 2010, eu acho, 2011, mais ou menos, que eu já estava pintando algumas telas, já estava voltando a desenhar, e aí eu comecei a pintar com spray de novo, né? Aí eram outros tipos de spray, era outra parada, assim. E essa história da identidade, né? Ela ela é uma coisa que a gente sempre tá estudando, evoluindo isso, né? Até Cara, hoje eu penso exatamente. nessa história, né?
Desculpa te cortar, na verdade, Claro, você. fica tranquilo. Eu tenho um roteiro de perguntas aqui, mano. Você tá respondendo uma atrás da outra na sequência que eu coloquei aqui. Eu falo, mano, não acredito, ele tá lendo, meu. E Que aí, legal. muito bom, cara. Você falou dessas três coisas, a virada, o ponto de virada. E aí você já Então, aí eu emendou. lembro que eu tinha, assim, ainda tinha agência, cara. Eu saía do escritório, eu cheguei a ter 8 funcionários, depois eu tinha um funcionário, porque daí eu vim para minha casa, foi aquele momento que eu já não estava curtindo mais a agência, né? E aí eu tinha um brother, assim, um funcionário que era muito braço direito, e ficamos nós dois na agência. E, cara, eu me lembro alguns dias que eu saía dos jobs e ia já pegar trampos de mural. Eu ainda tinha agência, eu ainda tinha os clientes, assim, sabe? Então Quer foi uma dizer, então, transição, não foi foi uma um corte transição. assim, fechei e fui pintar, não, ainda continuou as duas coisas, né? Ah, é. Não Continuou as chutou duas o pau da coisas. barraca, né? Não, porque eu não dava para fazer isso, né? Não dá. Eu precisava garantir grana de algum lado, né? Daquele lado da agência eu já pingava alguma coisa, né? E eu me lembro quando eu pedi, quando quando eu saí, né? Teve uma primeira transição que foi quando eu saí da última agência para montar a minha agência. Isso já foi uma transição, né? Porque já foi uma transição para uma coisa que eu não sabia o que ia acontecer, né? Isso, pro outro lado do balcão, né, meu? E depois quando eu transitei da minha empresa para a solo, para a carreira totalmente solo de arte, né? E aí, mas aí eu estava certo do que eu queria, independente da questão financeira, Legal. que eu já sabia, já estava muito menor do que era, né? Já era, a condição de grana era muito menor do que antes, mas isso não era o que falava mais alto, né? Então, eu passei um período ganhando grana em agência e não era isso que estava me satisfazendo, né? Eram outras coisas. Então, eu sabia que eu ia ter uma dificuldade desse lado, né? E estava tendo uma dificuldade desse lado, o padrão de vida mudou e tal. Mas é uma coisa que tinha que passar, né? Você tem que É. escolher. Não dá para você ter todas as, né? Não, com Tudo. certeza, é passageiro, com certeza, né? E aí, quando você fez essa transição, e aí você disse, então, que você falou, pô, então, cara, a Essa minha transição identidade, durou acho né? que quase um ano, cara. Não foi uma E, transição rápida, não. e aí você foi atrás da sua identidade, foi trabalhar, É, porque você percebeu que você precisava disso, e né, aí, cara? Como é que e pra, surgiu essa sua identidade aí? Porque, assim, você já falou um negócio. Mano, a gente vê muita brasilidade nela. Tim é, Cavalcante, com certeza. é, Modernismo, com certeza. sim, Como é, pô, como é que foi, cara? Agora falando da sua identidade, sim. vetorizada, você vê essa coisa que você falou, meu, eu não conhecia computador e depois eu conheci, isso influenciou. Dá um Influenciou, overview disso né? pra galera. Legal. Eu, assim, eu tento, vou até dar um exemplo, né? Hoje, por exemplo, pego um trabalho desse daqui, que é totalmente vetorial, né? Isso que é Olha, a capa de uma revista francesa que eu fiz uma vez. E aí você pega um trabalho desse, que é pintura. Então eu tento, onde olha. você tem nuances, você tem pinceladas e tal. Eu meio que toda hora eu tô numa assim, Que lindo. e pintura, vetorial e pintura, né? E às vezes eu quero Nossa. acrescentar textura nos meus trabalhos, né? Porque também eu não quero uma coisa só chapada, assim. Então Aham. são técnicas, aí entra técnica, né? Como de criar textura, de criar degradês e tudo, né? Mas aí eu acho que eu comecei a Mas por que pegar você foi para essa detalhes. coisa recortada? Por que você foi para essa coisa Eu recortada? acho que veio Real. uma influência muito grande da publicidade, quando eu trabalhava muito com vetor, com ilustração Legal. vetorial, acho que vem muita coisa daí. E eu acho que tem muito a ver com cubismo, né? O cubismo, o desenho ele é muito cubista, assim, né?
É muito geométrico, né? Ele é muito Isso. geométrico. Eu acho que isso é uma herança das coisas que eu fazia com aplicativos de ilustração. Acho que é uma herança daí. Nossa, muito E aí, bom, cara. depois eu quero mostrar um pouco desse outro trabalho, que é uma outra fase, é uma questão mais técnica. Isso aqui é muito mais recente, essa história que tem 1 ano. Porque as coisas, eu acho que a coisa nunca para, né? A identidade, ela nunca para. Eu vejo alguns artistas assim que tem fases, né? E, porra, todas são legais e às vezes o começo é diferente do meio, que é muito diferente do que ele faz hoje. Uhum. Mas eu tô sempre buscando aprimorar ou melhorar, assim, né? Eu entendo como melhorar, né? Ou acrescentar coisas para ter um trabalho mais rico, né? Mais rico tecnicamente. Você E aí essa você mesmo identidade vai você vai evoluindo, né? fazendo. E aí como é que você vai construindo essa identidade? Não tem outro jeito senão fazendo, né? Porque se você ficar só pensando em como fazer e não fazer, ela nunca vai acontecer, né? E aí você começa a fazer. E eu lembro que eu tinha dificuldade com spray, em fazer mão, por exemplo, porque tem muito detalhe, né? Tem dedos, tem cabelo, né? Tem olho, né? Então, como fazer isso de uma maneira que eu consiga fazer isso, né? No pincel eu conseguia, mas no spray já era mais difícil. E aí, no começo, eu fazia as coisas grandes, porque era mais fácil fazer as coisas grandes, né? Uhum. Então, às vezes... Então, isso tudo é você fazendo, que você vai aprimorando. E, às vezes, aquela dificuldade te gera um modo de desenhar, né? Puxa, eu não Uma consigo desenhar oportunidade. olho de um jeito, mas então você acaba criando um olho porque você O tinha uma seu dificuldade de criar jeito. um olho. Então acho que às vezes a dificuldade em tais coisas te ajudam a construir essa identidade, olhar muita coisa, né, muita referência, seguir mesmo, né, seguir os mestres, como eles fazem, tentar fazer igual a eles, né, Uhum. prestar muita atenção assim em coisa de cor, né, em paleta de cor, se o artista trabalha mais chapado, se ele trabalha mais sombreado, né, se ele é mais realista, se ele é mais o que eu gosto muito dessa coisa do pós-modernismo, porque não tem muita regra, né? Você é uma mistura, né, de coisas e você... Eu acho muito bonito pintura realista. Eu acho lindo. Sempre quando eu comecei a estudar desenho, a minha meta era conseguir fazer uma coisa realista, né? Puxa, um dia eu vou conseguir fazer um rosto que parece uma fotografia. E aí eu fiz alguns trabalhos assim, em lápis, em tinta também, tinta a óleo e tal. E aí quando você chega naquele desafio assim, você fala, pô, legal, mas eu acho que isso não é uma identidade para mim, assim. Mas eu acho muito bonito. Eu tive o ano retrasado na Arte Basel e tinha uns quadros assim gigantes, cara, que o cara pintava uma cidade e você achava que era uma foto, e você olhar de perto e tinha uma janelinha desse tamanho do prédio e tinha uma pessoa lá dentro, sabe? E era muito realista. Eu acho que o cara ficava, sei lá, 8 meses fazendo uma tela daquela. Nossa. É muito impressionante, né? Esse tipo de coisa, mas não é uma coisa que eu gosto, assim, de fazer. Mas eu acho bonito, assim, né? Então eu gosto, acho que das coisas mais distorcidas, as coisas mais geométricas, as coisas que tem uma linguagem, um estilo, né, mais próprio, né? E aí tem uma galera, assim, que eu sigo, que eu curto, que eu gosto, que eu às vezes copio sem querer, porque de tanto eu gostar. E eu vou aprendendo, mas eu acho que isso é uma coisa que ainda não parou, sabe? Acho que ainda Que legal. daqui 5 Cara, anos eu vou olhar para trás e vou fazer coisas que eu não fazia hoje. Eu acho mostra que essa o arte trabalho nunca nova aí para. pra gente. Cara, isso aqui é Você um livro. falou. Esse aqui é um livro que eu tô bem orgulhoso dele. É Você tá com uma um pegada mais lúdica, né, nas Cara, formas, né? porque ele é um livro infanto-juvenil e fala de folclore, né? Então, para mim, foi quando começou a pandemia, eu peguei Legal. forte nesse projeto aqui, e aí eu comecei a trabalhar ilustração digital direto no tablet, né? Que para mim foi uma coisa nova, assim, desenhar direto na tela. Isso é uma coisa que Aham. eu queria muito fazer,
porque você tem muito mais liberdade, né? É como se estivesse pintando mesmo, desenhando. E aí eu quis aplicar textura nesse trabalho, né? Não quis deixar a coisa muito chapada. E aí eu comecei. Isso aqui é um boneco, é o primeiro boneco que nós fizemos. Isso aqui é um estudo de um personagem, né? Ele não é o desenho oficial, ele é um estudo que eu gostei tanto que eu pus que ele vai ficar aqui. Existe uma outra versão desse personagem, que é o Mapinguari, que é muito mais realista. Mas aí eu lembrei daquelas coisas quando você vê um filme da Pixar, né? Quando tem o começo do filme, eles mostram desenhos mais toscos, assim, né? Sabe? É Tipo, verdade. como se fossem sketches, né? E eu É falei, puta, verdade. eu acho muito legal você ter versões que são as caracterizações, como é que o cara chegou no personagem. Então, eu tenho. Esse livro eu cheguei, são 23 personagens do folclore, e tem personagem que eu cheguei a fazer 6 vezes, cara, porque eu não estava satisfeito, né? E eu ainda vou mudar umas coisas. Então, isso aqui é uma floresta que tem vida, né? Uma floresta com vida, assim. Ela tem um rosto e ela tem. Eu quero animar isso aqui um dia. Não sei se eu mesmo ou alguém, mas a mula sem cabeça está aqui, né? No meio dessa Olha, floresta encantada. Então eu quis, assim, meio que dar uma cara assim como você falou, é muito. É uma coisa mais lúdica, né? Uma coisa mais mais lúdico. lúdica. E aí um desafio desse livro foi como aplicar o que a minha identidade num personagem que eu nunca fiz, né? Como fazer uma mula sem cabeça, né? Eu nunca tinha feito uma mula sem cabeça, nunca tinha feito nenhum desses personagens. A gente ganhou um super presente que foi o prefácio do Carlinhos Brown. Nós temos o Carlinhos Brown com a Olha. gente nesse livro. Aí eu fiz ele como cacique, ele nos presenteou com esse poema aqui, que um dia ele vai virar um clipe também. E foi Nossa, muito legal, ele foi bem bacana com a gente. E a gente. E aí eu tenho aqui algumas. Né, eu não tenho índice, eu tenho um lendário, isso foi criação do Magela, que é o escritor, Magela Moreira, ele que escreveu os contos, são 23 contos, né? Vou dar uma passada rápida aqui, que é uma coisa. Não sei se eu consigo mostra. mostrar Pô, assim. cara, que legal. Olha, Então novidade, nem é um saiu ainda, universo que galera. eu não saiu ainda, cara. Estamos Mas vendo em esse aqui primeira mão. já tá quase pronto e cara, quem puder segue a gente lá, Olimpo Tupiniquim é o Instagram, Olimpo Tupiniquim. A gente depois vai criar umas ações, a gente vai sortear umas coisas lá, livros e algumas Uau. gravuras, né? Nós vamos fazer umas ações legais lá. É que é tanto projeto assim que a gente está trabalhando que a gente não consegue administrar rede social e tal. Com Mas aqui é a certeza. mula, né? Então eu vou mostrar pouca coisa para ficar mais a Deixa eu só mula fazer um aqui. adendo aqui, meu velho. Galera, se vocês tiverem perguntas para o Rogério Pedro, mandem aqui na caixinha com interrogação aqui embaixo, tá bom? Mandem na caixinha com interrogação que eu vou responder primeiro essas. Então, qualquer pergunta que você tiver para o Rogério Pedro, mande na caixinha aqui, tá bom? Continua Legal. mostrando a RP. Bom, aqui é o Mapinguari Sketch e aqui o Mapinguari, o real, né? Como eu vi ele outro dia na floresta, assim. Então ele é um cara que tem a história dele aqui. Depois vocês vão. Caraca, meu. E aí vai, cara. Então esse é um projeto que eu bem assim que eu gostei muito de fazer. E mostrar mais uma ilustra aqui. Porque foi um desafio criar esses personagens. Foi um desafio, Nossa. foi uma mudança totalmente vetorial ao Saci, né? O Saci aqui fazendo o rodamuinho. Olha, E é um negócio muito texturizado, que eu queria muito aplicar essas texturas em ilustração, porque eu acho muito legal, acho muito bonito textura, então, né? Então tem muita coisa, são 23 personagens, o Boto aqui, ó. E é um projeto que boa. eu curti muito, assim, tô curtindo muito. Ele vai sair agora já era pra gente ter lançado esse mês, que foi dia 22, foi o dia do folclore, mas por causa de pandemia a gente desencanou de lançamento, né, porque não ia conseguir fazer um lançamento presencial. Então esse ano, porque como ele é um projeto incentivado, né, por lei de cultura, né, ele é um projeto aqui incentivado, lei de cultura.
A gente tem que lançar esse ano, tem a obrigação de lançar esse ano, né? Mas a gente, então, até dezembro ele vai estar impresso. E assim, tem uma coisa que é ruim desse livro, que ele não vai ser vendido, esse livro. Ele não vai existir exemplar para venda. Esse livro ele é totalmente voltado para as escolas, né? Então ele é distribuído gratuitamente para as escolas públicas. A gente vai ter uma cota, sim, os autores, né? Que a gente pode fazer doação e tudo mais. Mas a próxima edição a gente está buscando uma parceria com uma editora para fazer ele chegar nas livrarias ou no site para a gente conseguir vender. E a gente está tentando lançar ele nos Estados Unidos também, né? Na Flórida tem tem muito brasileiro morando lá, e a nossa ideia é mostrar esse projeto para as crianças brasileiras que não conhecem folclore, né? Porque ou já nasceu lá ou foi para lá muito pequena e não tem contato com isso. Então, os próximos passos é lançar ele para venda e distribuir nas escolas da Flórida. Se Deus quiser, a gente consegue isso daí. É um passo grande, mas tem que pensar grande, tem que pensar grande. Que animal, que animal. Temos que pensar grande. Eu quero... Tô com vontade de trabalhar mais, velho. Tô com vontade de trabalhar mais, mano. Caraca, demais. Não, é muito velho. projeto, Bruno, é muito projeto. A gente... Agora eu tô com o estúdio Rolu, né? O estúdio Rolu sou eu e a Luciane, minha esposa. E a gente tá trabalhando junto em muito projeto mural. Então, é uma doideira, cara. Uma hora a gente tá fazendo tela aqui, uma hora a gente tá com um projeto editorial e tudo, muita coisa ao mesmo tempo, assim, né? E é uma pauleira, cara, mas é uma pauleira boa, né? Você tá vivendo a sua vida de artista com muita força, hein, velho? Às vezes eu fico cansado e a Lu fala assim, mas é isso que você queria, não era? Então é isso aí. Nossa, cara, olha, isso ajuda demais a gente pensar isso. Eu pedi por isso, então exatamente. Agora, né? Cuidado com o que você pede, hein? Cuidado com o que você pede. Mas tá, graças a Deus, a gente tá trabalhando bastante, muita coisa. Eu fiz um trabalho grande para a Alemanha agora, você viu lá, né, no meu post, isso né, que eu ia te perguntar, antes da gente ir para as perguntas daqui a pouquinho, fala dessa... Porque você saiu da publicidade e a publicidade te sugou. Pois é, cara, exatamente, artista, né? exatamente. E na Europa inteira, velho. Então, isso é muito legal. Ontem eu tinha uma reunião com Rodrigo, de uma gráfica, né? Fazia, acho que, uns 10 anos que eu não vi uma prova, cara. Uma prova de gráfica, né? Mas foi uma coisa muito legal. Deu saudade. Porque eu fui ver uma prova que era um trabalho meu que está sendo impresso, né? É diferente, né? Então foi bem bacana. É um material que eu estou fazendo para uma ONG, que é a Casa da Criança lá de Valinhos. Tem uma lata de panetone que vai sair muito legal com a minha arte, e foi uma doação que eu fiz, doei esse trabalho para eles. Eles vendem esse panetone e arrecadam a grana para a ONG, né? Então fui ver prova, né, cara? E uma impressão em lata, assim, é muito bonito, né, cara? E aí essa história da Alemanha foi bem isso, né? A agência me procurou, a agência, a Schipper Company, é uma agência alemã. E eles têm como cliente a DM, que é eu não conhecia até então, mas eles não é só uma farmácia, são essas farmácias que você encontra de tudo, né? Não só remédio, né? Você encontra cosmético, né? Essas farmácias gigantes, né? Que é meio que um supermercado, né? E encontra Benegripe e encontra sorvete também, acho que encontra de tudo. E aí eles me convidaram. Esse trabalho começou ano passado, né? Começou em novembro do ano passado, né? E aí agora ele tá na rua, mas já tem uns 7 meses aí de negociação, de trabalho, de vai e vem, de aprova layout, de modifica, né? Já tem uma longa história aí. Então a agência me procurou para criar uma arte que pudesse servir de pano de fundo para uma campanha sobre o verão da ADM, que é a maior rede varejista da Alemanha. Eles têm 2.000 lojas na Alemanha. Então meu trabalho está em 2.000 vitrines, cara. Tá um negócio assim que eu nunca imaginei, né? 2.000 vitrines espalhadas pela Alemanha com o meu trabalho. Então, vira e mexe eu recebo fotos assim, de galera que está na rua. De galera que está na rua e me manda foto e tal, muito legal.
E aí, além das Cara, que vitrines, louco. tá dentro, tem postais, saiu uma matéria na revista. Então, uma coisa bem diferente, assim, que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Então, assim, eu acho que existe muito mercado, existe muita coisa, né? Existe Pô, muita marca. legal. Não pensa só em tela, né? Eu acho que a tela é onde você começa ali e tal, e não termina, sempre vai fazer, mas quando a pessoa fala, pô, não sabia que você fazia mural, não sabia que você pintava tela. Então, eu costumo dizer que o meu trabalho, eu faço imagem, né? Eu gosto de criar imagens. Então, às vezes ela é digital, às vezes ela é animada, às vezes ela é um papel de um livro, às vezes ela é uma tela, às vezes ela é uma parede, às vezes ela é uma caneca, né? Então, limite o que tipo de material você vai pintar, né? Pensa que você pode aplicar a tua arte em qualquer coisa, assim, desde que vale a pena, né? Também não seja uma coisa muito gratuita, enfim. Mas então o meu foco hoje não é assim tela ou mural. Eu gosto muito dos dois, gosto muito de ilustração e tem que, né? E essa história da identidade tem que tentar abraçar isso tudo, mantendo uma linha, né, coerente, Pô, assim, enfim. Às vezes não que acontece muito, animal. às vezes eu não consigo manter uma coisa muito. Hoje mesmo eu tô o dia todo fazendo um estudo de um mural aqui para apresentar amanhã para um escritório. Então é Aham. difícil, cara, é um processo O porque dia você todo, cria. hoje o seu dia inteiro foi dedicado a Eu esse já tô com estudo. isso, já tô com isso na cabeça há uns 3 dias, né? Pensando o que eu vou Tá. fazer. Já estou estudando o cliente, já estou estudando algumas coisas, já tinha a imagem da parede, já tinha a proporção de parede. Mas hoje eu falei, não, hoje eu preciso pegar isso e não fazer mais nada, né? Esquecer tudo e Que focar legal. nesse sketch. Que Porque legal, cara. apesar de ser uma criação, de ser uma arte, ela você tem que seguir um briefing, né? Você está pintando isso para o escritório. É. Alguns trabalhos são livres, né? Alguns trabalhos são livres e muitos trabalhos são brifados. Você tem que tentar representar uma história, tem que tentar contar uma história, né? Então também tem isso, né? Não é uma coisa totalmente, pô, eu faço o que você, artista não faz o que quer e tal, né? Vou só aplicar o que eu criei ali, não é assim, né? Tem muito trabalho que é assim, mas autoral totalmente, mas tem muito trabalho que você precisa seguir algumas regras, né? Então são E o desafios, legal né, é que no cara? seu caso, como sua identidade é muito forte, você segue um briefing, só que tem que ser dentro da sua identidade. Isso é Pois que é é, animal. é um desafio isso também, né? É um desafio, porque É. uma vez eu fiz um trabalho aqui que era, deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá. Nossa, galera, Fiz um eu trabalho tenho mil perguntas que ainda foi um para fazer, vai dar quebra-cabeça, uma né? hora Foram já. Cara, três. que demais essa live. Ah, a gente Vamos lá. precisa parar? Ou não? A Não, não, eu tô falando pra gente. galera que, meu, o papo tá muito bom. Eu tenho ainda várias perguntas para fazer que não vai dar para fazer, que eu queria ter 2 horas para conversar com você, porque o papo tá bom demais. Você, cara, tá dando insight atrás de insight Que que eu legal. falo aqui pro pessoal aqui do perfil. E o último foi, por exemplo, a aprovação de É. layout, a aprovação de estudo, né, cara? Pois é, isso tem, né? Isso tem muito, cara, porque eu faço muito mural corporativo, pintei já muitos escritórios, né? Esse é um. Então aqui estou rabiscando umas coisas aqui que às vezes nem tem nada a ver com o meu Mostra, trabalho, né? Mas mostra, mano. Deixa eu ver. esquete, Olha. rabisco, né? E aí eu anoto umas coisas aqui que depois se o cliente me pergunta, eu já sei o que eu vou falar para ele também. Eu já tenho umas respostas na ponta da Boa, língua, boa. porque eu já fico É pensando isso aqui, aí. se o cara vai me trucar, eu já tenho que saber como é que eu vou defender, né? E, enfim, aí, por exemplo, isso aqui foi um desafio, né, para mim, assim, pode ser que eu nem faça de novo Nossa. desse jeito, cara, porque O seu quebra-cabeça da estrela, é isso? esse é um deles. Eu tenho três, né? Eu tenho três quebra-cabeça. Mas eu nunca tinha feito um jacaré, né, cara? Meu Então, eu três, falei, pô, só para. eu preciso fazer um jacaré, um tucano, uma arara, um macaco, uma onça, um boto.
Eu nunca tinha feito nada disso, né? Então pode ser que hoje eu até faça diferente disso aqui, né? Até pode ser que hoje eu não faça essa mesma onça. Eu até já fiz uma outra onça lá no Projac, lá no Rio de Janeiro, e ela consegui trabalhar de um outro jeito. Mas é um desafio você receber para fazer uns animais, vai virar um quebra-cabeça ou qualquer e você tem identidade. É difícil. Mas assim, é gratificante, porque é aí que eu falo que é fazendo que você vai aprendendo, né? Então, aqui É. eu assim, vamos dizer, vão virar coisas que você regra, tem uma certa dificuldade, mas também não pode ser muito difícil. Então você tem que fazer também pensando na pessoa, que isso aqui vai virar pecinhas, né? Vão virar 500 pecinhas, Nossa, né? com certeza. Então é muito legal, cara. Isso que foi um deles, Nossa. né? Um desses trabalhos que eu fiz, assim. E demais. Irmão, eu infelizmente, nosso tempo está dando aqui. Eu queria continuar, mas eu tenho, antes da gente ir para a pergunta, eu tenho Aham, uma pergunta muito importante que todo mundo quer saber. aham. Velho, qual é o segredo para organizar tudo isso, para conseguir fazer tudo isso que você falou que você faz? Qual que é a sua estratégia? Dorme uma hora Bom, só por dia? Tem três de você no mundo? Como é que é? não, tem dois, cara. Tem eu e a Lu. Tem dois. A Lu me ajuda bastante, a gente pinta junto. Eu tenho dois filhos, né, também. Então tem outras, não é só trabalho, né? E, cara, às vezes a vida desorganiza um pouco, né? Porque tem muita entrega, assim. Hoje eu tô fazendo trabalhos para entregar daqui 2 meses, por exemplo, né? E então tem que organizar a vida. Às vezes é muita coisa, às vezes tem que dar uma desacelerada, porque é muita é muito, vamos dizer, tem que descansar também, cara. Tem que dar um tempo, né? Tem que ter fim de semana. Já fiquei muito tempo sem ter fim de semana, sem ter sábado, domingo, sem parar. Mas isso não é muito legal. É que às vezes é necessário, né? É necessário, mas acho que é importante ter as pausas, né? Porque as pausas refrescam a, a tua cabeça para você conseguir trabalhar melhor. Tem que ter teu momento para você fazer seu esporte, né? Tem que ter teu momento para você curtir tua família e E porque acordar cedo, senão, né? Acordar cedo pra cara, caramba. muito cedo, muito cedo. Aqui a gente acorda, aqui agora pandemia mudou tudo, né, para todo mundo, mas em casa a gente acorda 6 horas, né, Olha todo aí. dia. É, já faz um esporte de manhã, que daí já é lei, né, de lei. E aí não tem hora assim, mas para terminar as coisas. Mas Legal. tem que acordar cedo, né, cara? Tem- Tem porque Acordar cedo é regra, né? porque acho que de manhã para mim, né, pelo menos a minha cabeça funciona de manhã, É, assim, né? Chega esse horário aqui, eu a gosto coisa vai também, mais cara. como é que se fala assim? A coisa vai mais agora para criar não é um bom momento, agora é um bom momento para executar, né? Agora para a cabeça fresca quando você consegue resolver problema, né? Cara, eu Às vezes gosto eu de separo um criar. tempo da manhã para responder e-mail também, É, para também, fazer né? orçamento, para aquele e-mail que eu vi no outro dia, eu não respondo na hora, eu deixo para responder depois. Às vezes uma negociação, né? Você precisa estar bem certo se você vai Calmo, né? calmo para aceitar ou não, né? Legal. Animal, Então, é mano. muita coisa. Você administra a tua vida, né? Você mesmo administra a tua vida, o teu contato, né? O teu cliente. E você produz e faz e atende, né? Então você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Eu ainda não, eu trabalhei pouco com galeria. Eu estou agora estudando uma proposta para uma galeria fora do Brasil. Aham. Mas assim, tem que é,
Olha que legal, vem uma frase aqui. Pelo que faz, é grande inspiração pra gente. Muito legal, cara. Olha aí, velho. Que legal, hein, velho? Então quer dizer que você tá, projetos futuros aí, tá estudando uma proposta de uma galeria lá fora, Cara, hein? eu já aceitei a proposta, mas eu não consigo. Eu ainda, a gente não falou de preço, a gente não falou de. Falamos de porcentagem já, né? Mas eu não sei, é na Austrália essa galeria, né? Mas eu ainda não comecei a produzir para a galeria, eu não consegui produzir para ela. Então tem essa questão. A gente tem uma limitação, né, cara? A gente faz aqui, em média, uma tela por semana, né? Olha, A gente não cara. consegue fazer mais do que uma tela por semana. Primeiro, porque a gente não faz só tela. Segundo, É. porque a gente faz telas grandes, cara, que demanda muito. Isso, e muitas vezes a gente pinta em dois uma tela. Olha Né? que legal. Então eu Que tenho uma romântico. limitação. Eu não consigo fazer 10 telas no mês. Eu não vou conseguir fazer isso, né? Nossa. Então, são coisas que... Como é que você consegue agregar, ganhar mais dinheiro, ou, né? Você tem que agregar valor no trabalho que você sabe que você não vai produzir mais, né? Aquele é um Claro. limite. Então, tem muitas questões, né? Assim, Pô, cara. para estudar comercialmente, né? E tudo mais, né? Muito bom, mano. Bom, vamos para as perguntas, então. Bom, Finalizou, cara, com grande estilo. A gente tem mais 5 minutos. legal. Vamos responder o que der aqui, velho. Vamos embora. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Tô voltando depois de um porrão de tempo fora da arte. Como retomar isso? Tô um pato fora d'água. Como que ele retoma isso daí, Rogerião? Cara, acho que primeiro, Fazendo. Você já primeiro é já- ver onde é que ele tá, né? Onde é que ele parou e como é que ele tá agora, né? E tomar um rumo de saber o que ele quer primeiro também, né? Que estilo que ele vai pintar, o que ele vai fazer, se vai ser um figurativo, se ele vai. Enfim, acho que aquela história de estudar uma identidade mesmo, desde o começo, se Não, tecnicamente ele tá bem, né? Para que tipo de técnica ele vai fazer, se é acrílica, se é pintura, se é pode crer. escultura, enfim, né? E você mesmo já respondeu ali atrás. Fazendo, mano. Faz, né? Fazendo, tem que Olha, fazer, tem que fazer. essa pergunta é ótima para você, que é um artista A arte internacional. lá A arte fora é lá mais fora é mais valorizada? valorizada? Cara, eu acho que tem de tudo. Tem a pessoa que valoriza mais lá e aqui. Tem a pessoa Muito que bom. valoriza lá também, mas não tem grana lá também. A gente acha que todo mundo tem grana lá fora, mas muito orçamento meu foi recusado lá fora. E não eram orçamentos grandes, né? Muito Eu vendi bom. uma tela para uma cliente, foi muito legal, cara. Ela falou assim para mim, Rogério, eu moro em Miami, mas eu não sou rica. Eu guardei 10 meses de dinheiro para comprar sua tela. Olha, Eu achei muito legal, e não foi uma tela cara, assim, né? Então, ao mesmo tempo, tem as pessoas que valorizam, mas também não tem a grana. Valorizar não significa ter grana, né? Tem as pessoas que, enfim, eu acho que tem de tudo lá ou, e tem de tudo aqui. ou seja, o Brasil também é bom para arte, né, meu velho? Também é bom, também é bom. Tem muita gente que valoriza a arte aqui, tem dinheiro para comprar arte cara ou arte barata, enfim. Tem galerias funcionando com grandes artistas. Agora eu vi ontem ó, na Luiz Maluf, né? Ele trouxe o Okuda para o Brasil. O cara está representando o Okuda agora, né? É um artista muito conhecido, né, cara, no mundo todo. Então, se ele trouxe o Okuda para cá, tem mercado para grandes nomes, né? Eu tô longe ainda de chegar nesse patamar, mas então existe mercado. O que a diferença é que quando você vende lá fora, a diferença cambial te ajuda muito, né? Então você multiplica por 5 e pronto, né, cara? Isso muda muito, né? Isso muda muito, isso ajuda muito. Então você consegue vender lá não tão caro, vamos dizer assim, mas quando você transforma para a nossa moeda, é muito mais do que você consegue vender aqui. Mas basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Mas tem dificuldades lá, como tem aqui. Eu acho que não tem uma regra assim, lá valoriza mais ou não. Acho que são as pessoas que valorizam, não são os lugares, os países, né? São pessoas. Então tem Nossa, gente na muito bom, Califórnia que já cara. comprou meu trabalho, tem gente na Suíça, tem gente na Alemanha,
tem gente em Miami, eu já vendi bastante trabalho em Na Miami. Bahia, em São E assim, Paulo, uma interior prova do uma prova de Brasil. que não é país. Eu já vendi muito trabalho em Miami para brasileiros. Olha Então, o aí. brasileiro valoriza muito a arte. Só que ele está morando em Miami. Então, não é o brasileiro não Nossa, valoriza. mano. Acho que a maior parte dos trabalhos que eu vendi em Miami foram para brasileiros. Então, não tem uma regra, né? Não tem uma resposta assim pronta para isso, né? Assim como tem americanos que gostam do meu trabalho, acho que é gostar do estilo, né? Gostar do que você faz, né? Isso também envolve aquela história, não tem uma concorrência direta, né? Porque ele pode gostar do seu trabalho e não gostar do meu, então é muito estilo, né? Muito que agrada o cliente, né? Nossa, Então, acho que tem velho. mercado para todo mundo, né, cara? Tem mercado para todo mundo. Sensacional. Sensacional. Eu vou finalizar nossa live com esse pensamento que você Porra, falou, legal. cara. Brasil também é um país bom para arte. Também, muito Todo bom, mundo cara. admira a arte e não Sim. existe concorrência direta, mano. Olha Não existe, não a existe. esperança que você deixou aqui para nós, velho. Os últimos 2 minutos da live, cara, eu queria dedicar aqui para. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Como você Manda. ficou conhecido? Tem muita gente que não me conhece, então eu não sei o que é ser conhecido, né? Eu posso ser conhecido aqui na minha cidade, conhecido, enfim. Mas eu acho que o que ajuda muito a ser conhecido, rede social, né? Isso é fato, né, cara? Demais. Porque muitas das pessoas que. Como que o cara lá da Alemanha chegou até mim? Cara, ou foi pelo Instagram, ou foi pelo Pinterest, ou foi pelo Facebook, ou foi pelo Google. Um desses 4, né? Nossa, ótimo. Então, como ser conhecido é muito relativo também, né? O que é ser conhecido, né? Tem muito país que não me conhece, né? Que não conhece o seu trabalho, não conhece o meu trabalho. Tem muito lugar para explorar, né? Eu lembro uma vez que o Espeto fez uma campanha para a Coca-Cola, cara, da Copa. Famosa. Você lembra disso? Pô, Lembro. ele foi para o mundo todo, né? O trabalho dele, né? Eu posso dizer que o trabalho dele é conhecido, assim. Agora, eu tenho muito país para explorar. Eu já vendi trabalho para Dubai também. Já vendi alguns trabalhos para França. Mas tem muitos países, né? Tem muita gente, tem muita coisa para fazer. Não, Tem nossa, muito velho. mercado para explorar. Você tá voando alto e vai voar cada vez mais alto. É por isso que é uma honra te receber aqui mesmo. A gente entrou nos nossos últimos 20 segundos. Irmão, obrigado. Um beijo Cara, aí que pra Lu. agradeço. Um beijo no seu coração. Saudade de vocês, mano. Saudade Valeu, de vocês. cara. Pô, E a gente vai se encontrar em breve, hein? Vamos sim, logo menos. Obrigado Tá pelo bom, convite, parabéns pelo trabalho que você está fazendo com os artistas.